Ele vai colocar isso. A gente está no grupo de Lei Geral de Proteção de Dados, que é um grupo de estudo que reúne pessoas que se conectaram através da rede social LinkedIn. Na última pauta, a gente tem uma reunião sempre às quintas-feiras, de 9 às 10, e a pauta da semana passada falou sobre um titular, que é um paciente de um consultório médico, que conecta com o controlador de dados, que é o consultório, e também com o controlador de dados, que é o laboratório de exames. E os dados deles são criados, né, são tratados, são processados e são publicados nessa linha aí, né, entre esses dois controladores com vários operadores. E aí, seguindo essa mesma trilha, para a gente entender como é que está o titular, hoje a gente vai estar falando sobre controle de acesso de portaria, que o titular ele se apresenta, antes dele atravessar a catraca, para ele receber o crachá, ele entrega a carteira de identidade para fazer um cadastro e ainda tira uma foto. Então, quer dizer, os dados sensíveis dele são praticamente todos que estão sendo cadastrados. E aí, a gente agora vai entender como é que funciona, quais são os controladores de dados que estão lidando, quem são os operadores e por que a gente precisa de tantos dados para serem tratados no controle de acesso de uma portaria de prédio, né? Que em algum momento até tem conexão também com a polícia, porque a gente vê aí sendo publicado de vez em quando alguns incidentes. E aí está aberto a nossa discussão hoje. Orosílio, você que falou aí que queria estar pedindo a palavra, sinta-se à vontade. Legal. Bem, meu nome é Orozimbo, agradeço o convite do Pedro aqui, já há algum tempo que a gente participa, sempre que possível, muito embora eu sou notívago, eu trabalho até às 4, 5 horas da manhã, e realmente é uma dedicação a gente estar aqui 9 horas da manhã, que geralmente é o horário do meu melhor sono. Mas toda a discussão que a gente tem tido aqui é muito, muito rica e a gente sempre ganha muito. Que a LGPD são 3 situações, né? A gente sempre está aprendendo, lendo a teoria, né? Esse livro aqui é da Patrícia Peck Pinheiro, Proteção de Dados Pessoais, é o meu... Está aqui comigo sempre, está do meu lado o tempo todo. É o aprendizado teórico, é a discussão e a prática, né? Isso aí, com o tempo, né, a gente vai lendo, pegando a teoria, fazendo isso que estamos fazendo aqui, discutindo, que eu descobri uma coisa, pessoal, muito importante. Só para eu anotar ele aqui. A gente descobre, a gente aprende muito mais discutindo do que apenas lendo a lei. É uma coisa incrível. Orozimbo, Oi. Fala de novo do livro, só para mim anotar ele aqui. Eu considero a maior autoridade em proteção de dados digital do Brasil. Eu acompanho a Patrícia Peck Pinheiro, P-E-C-K. Patrícia, o currículo dela é uma coisa assim fantástica. E sem dúvida, Pinheiro, Patrícia Peck Pinheiro, Proteção de Dados Pessoais. É um livro pequenininho, tá? Então ele tem todos os artigos e uma breve discussão do que se trata, né? Mas ela trata exclusivamente em relação à lei e tal, beleza. Bem, começando a falar sobre o condomínio e todo o controle de prédios comerciais, aqueles híbridos, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, tem prédios que até o 5º, 6º andar é só lojas ou empresas. Depois são condomínios de pessoas que moram lá. Então, é híbrido, né? Então, você tem a figura do morador, você tem visitante, você tem funcionários e você tem prestadores de serviço, né? E tem mais um 5º, que seria um visitante, mas é aquele visitante quando acontece festa, por exemplo, né? Aquelas pessoas que entram naquele condomínio em determinado instante,
e sai, participa de uma festa. Então, são 4 situações de pessoas que estão entrando e mais uma quinta que pode ser gente colocado também, né? E quando a gente debruça sobre cada um dessas entidades, vamos colocar assim, do morador, existe toda uma sistemática e tem que existir todo um tratamento específico para o morador. Porque o morador, o conhecimento que ele tem que ter em relação às regras de proteção de dados. Bom dia. Oi, bom dia, Beatriz. Isso tem que estar bem transparente, né? Tem que estar bem claro para ele. Tá? E a discussão interna do condomínio é aonde, em que momento que isso vai estar bem claro para ele. A hora que ele entra, ele recebe, essas aqui são as normas do condomínio. Então, está lá. Os seus dados serão registrados uma primeira e única vez, para efeito de acesso, essa família que está entrando tem crianças, entenderam? Crianças já têm um outro dado específico. Mas, quando a gente pega LGPD, a gente tem que sempre ter em pauta, né, que tudo está dentro de uma hipótese de consentimento. O legítimo interesse, eu creio, aí eu estou entrando um pouco na área jurídica, desculpa, Gesiane, é uma crítica que eu faço. O legítimo interesse, ele deveria ser algo assim como ficcional. Ele existir, mas sempre ele está agregado, né, a alguma razão de existir. Por que é legítimo interesse? Porque ele dá uma amplitude enorme, né? Porque o legítimo interesse, por exemplo, você vai entrar numa portaria, tá? Hoje nós somos capazes de ouvir isso. A gente entra num condomínio, né? A pessoa acha que sabe alguma coisa sobre LGPD e quer a foto. Amigo, por que você quer a foto? É legítimo interesse do condomínio. Entenderam a amplitude que dá isso? Tá? Que legítimo interesse. Né? Então, acho que deveria ser algo assim, ficcional, é o que dá base legal para que aquele fato, aquele ato aconteça. Então, a lei ela deixou essa brecha, né? Mas realmente eu acho que é muito sensível isso aí, é uma linha tênue. O condomínio, no fundo, ele tem algumas situações bem tênues entre controlador de dados e operador de dados. Tá? Eu vou colocar a seguinte situação. O condomínio, ele terceiriza, por exemplo, os dados, né? Aí já uma terceirização que ele faz para uma empresa, essas empresas que fazem controles de condomínio. Né? Aí ele faz um contratinho lá, tal, que o condomínio, que a empresa... Nessa condição, você está colocando que a portaria tem uma gestão própria, mas pode ser que ela seja remota também, né? Então, aí está todo mundo longe controlando tudo que acontece no controle de acesso, né? Aí tem o controle de acesso, que é outra coisa que envolve biometria, que a gente vai chegar um pouco mais na frente. Tá? Então, quando você terceiriza, essa empresa, ela gera algumas situações, ela gera alguns dados. Ela não faz só exatamente aquilo que o condomínio pediu que ele fizesse. É diferente de outras situações que a gente inclusive, já discutiu aqui, onde o operador, ele faz apenas, e deve, a lei ela diz isso, né, de fazer só aquilo que está conforme o contrato. O operador não tem que inventar nada. Na área de condomínio, se vocês perceberem, tá, essa empresa, ela gera boleto, ela gera
listas de pessoas inadimplentes, lista de pessoas que estão pagando em dia, né? Ela tipifica outras situações, ela cria outras situações, E né? nesse lugar, Muitas vezes até alheio ao condomínio. e nesse lugar, por exemplo, às vezes tem aquele quadro de avisos que fica na portaria, que tem que, eventualmente, por exemplo, do jeito que você falou assim, tem a lista. Vai estar lá a lista de moradores. Vai estar lá a lista de referência com a garagem. Vai estar, por exemplo, um calendário de serviços que são compartilhados. E aí, às vezes, está no nome de algum dos moradores, e aí fica aquela. Então, quer dizer, até nisso a gente precisa estar preocupado, porque as portarias vão se tornando um negócio que dão publicidade a muitos dados, né? Dá, e você trabalha com pessoas de vários níveis, né? De vários graus de entendimento daquela situação. E a gente percebe que, hoje em dia, pelo menos, as pessoas menos preparadas, e a maioria das vezes não é culpa da pessoa que está lá, tá? São exatamente as pessoas que detêm os dados, né? É a pessoa, é o porteiro, tá? É a pessoa da recepção lá que vai tirar a foto, que vai pegar o seu dado, né? Se essa pessoa não estiver muito bem instruída, não estiver sabendo exatamente para que ele está colhendo aqueles dados, para onde ele encaminha esses dados, porque parte desses dados de condomínios aqui de Curitiba, alguns são informatizados, tal, você tira foto, o cara coloca num sistema, mas outros, tá, como lá no centro a minha irmã mora, é na caneta. Ele mora, e aonde que vai esse dado? Né? Então, aquilo que eu falei, são situações específicas que o condomínio ele tem que exigir, ele tem que constar em todo aquele documento de condomínio interno, né? Em relação a morador, a visitante, a funcionário e prestadores de serviço. Tá? Eu vou deixar a Beatriz e a Gesiane falar alguma coisa, para eu não tomar muito tempo aqui. Então, Mas é importante que a gente tem que falar sobre morador, visitante, funcionário, prestador de serviços, né? Falar a questão da biometria, prestadores de serviço, que é algo especial, acesso a dados, tá? E condomínio, a gente tem muitas situações discutíveis, né? Que é próprio o consentimento, por exemplo, para a biometria, né? olha só, Dados de visitantes, câmeras internas e câmeras públicas. Então, Pedro, com certeza, uma hora a gente não vai discutir tudo isso. Vai ser uns 3 programas aqui para a gente falar tudo. e Fique à tem uma vontade. diversidade, porque você está colocando aí o controle de acesso de uma portaria de condomínio. E se for um controle de acesso de uma portaria de empresa, que tem também a mesma coleta de dados, Sim, não é e muito diferente, dependendo, não. e dependendo da empresa, ela ainda te força a fazer um treinamento, por exemplo, de segurança. Por exemplo, se você vai adentrar num lugar que tem um risco de vida, que a CIPA exige algum nível de segurança, além de você dar os seus dados, ele já começa a fazer um tratamento que ele vai te falar o seguinte: agora você está capacitado a correr um risco de vida, porque você vai entrar aqui dentro. Então, a gente realmente, esse tema, ele vai ser rico e eu acho que a gente vai trabalhar ele mais alguns episódios, né, desse grupo de estudo. Meninas? Oi, bom dia de novo. Desculpa o atraso. Então, lá vou eu falando dos meus casos de novo. Mas é Na isso. minha vivência, eu comecei a pensar nesse negócio de condomínio, né, na LGPD em condomínio, experienciando isso. Eu estou me mudando, então eu moro atualmente num prédio que ele é bem antigo, então realmente, acredito que é tudo anotado em papel mesmo. E eu estou indo para um condomínio que é novo, que inclusive usa esse sistema de biometria, então eles têm uma tecnologia bem maior, é um sistema mais avançado, não tem mais síndico, tem gerente, então toda aquela novidade, né? E a gente já tem uma expectativa melhor disso. Fui cadastrar minha biometria, como que funciona? Você entra dentro da guarita,
para cadastrar essa biometria. E na tela do computador, onde tem salvo todos os dados de todo mundo, quantas pessoas moram comigo, nome de todo mundo, biometria das pessoas, estava a senha do computador e do sistema. Estava lá, senha do computador, essa aqui, senha do sistema, essa aqui. Ah, estava gravado na telinha lá, pregado no papel. Num post-it. Então, todo mundo que ia lá cadastrar a biometria podia conseguir ter a senha. Eu falei, gente, qual o objetivo de ter um sistema mais avançado, que nesses condomínios eles realmente façam propaganda disso, se as pessoas que estão ali dentro, elas não têm noção que tem que ter essa proteção, e que aqueles dados que estão ali, que são de todos os condôminos, minha família inteira está ali com a biometria, nome, CPF, essas coisas, além do endereço, né, que é ali, que precisa de uma proteção. Então, não adianta nada você gastar tudo que gastou num sistema avançado para ter todo um controle de quem está acessando o condomínio, se qualquer um tem acesso a esses dados. Eu fiquei pensando nisso. Falei, nossa, então eu troquei 6 por meia dúzia, né? Bem complicado. Eu queria discutir, comentar alguma coisa, mas primeiro eu gostaria de ouvir a Geisiane. Quando a Beatriz estava falando, né, eu recordei muito que o Orozimbo estava falando, essa questão de você capacitar as pessoas que estão controlando efetivamente, que estão recebendo, que foi a prova viva que a Beatriz falou. Eles que têm acesso, eles não têm a preocupação de decorar ou de guardar em um caderno mais escondido numa gaveta. O principal, se alguém tiver má intenção e pegar essa senha, o sistema pega os dados de todo mundo que está ali dentro e consegue, mas é isso, é você capacitar, não ficar só preocupado em botar um melhor sistema, tipo assim, não, a gerência, né, quem controla em cima sabe, mas quem efetivamente vai colher os dados não tem a mínima noção. E quando ele ia falando, gente, eu sempre vou, né, imaginando que hoje dados, quando eu falo assim, meu Deus, dá meu nome, e-mail, não sei o que, eu já fico, o que é que vai fazer com isso? Para onde é que vai? E muitas vezes a gente precisa ter acesso. E a gente fica, como é que eu não dou se eu preciso ter acesso a esse lugar? Né? Eu ficava imaginando assim, quando eu vou visitar alguém, quando ele falava, né, dos visitantes, moradores, toda vez, aí tem a placa do carro, o meu nome, sabe quantas vezes eu frequento aquele apartamento. Quando vocês estavam fazendo, tipo assim, bota uns 10, vários encontros, porque são várias situações que é muito presente na nossa vida. Porque quando a gente vai para o médico é bem esporádico, mas condomínio, eu acredito que o meu aqui, eu estava até pensando, falei, gente, eu preciso conversar com o síndico daqui, para ver se tem alguma preocupação, porque às vezes nem está voando ainda com a LGPD, o que está fazendo, tem vários nomes, telefone espalhado pelo prédio, sabe? Geisiane, Oi. E a gente discutindo há tempos atrás, e é um grande problema, o CPF da farmácia. E a gente, nesse lugar, a gente entrega muito mais dados pessoais, muito mais dados do titular, e ainda fica muito mais vulnerável, porque quando a gente fala da farmácia, a farmácia que tem esse controle, que gerencia o relacionamento das pessoas, ela cria esse relacionamento e fala o seguinte, olha, eu vou passar a monitorar se o seu estoque de remédio atende às dosagens e você vai terminar, então vou gerar um alerta, eu vou te dar um desconto. Então, eles têm um CRM muito agressivo e muito com propósito até de auxiliar o paciente que está ali, né, o cliente. Agora, na portaria, a gente está vendo aqui que as pessoas estão mais despreparadas, o legítimo interesse, como disse aí o Orozimbo, ele é questionável, porque tamanha quantidade de dados, e isso pode estar sendo num lugar corporativo, onde você tem que ir para fazer uma consulta médica, ou num ambiente empresarial, ou no seu condomínio residencial, ou no controle de portaria de empresa. E em todos eles, os caras tiram sua foto, identificam seus dados todos e são tratados com negligência, né? São tratados com negligência. E aí a gente tem um tema rico, porque nesse controle, por exemplo, você falou aí,
Quantas vezes eu fui? Quantas vezes as pessoas vão num determinado apartamento? Quantas vezes as pessoas vão num determinado lugar? E aí é uma informação muito rica que a gente está dando. Eu estou aqui pensando, ainda tem também os hotéis, né? O hotel te cadastra tudo, até o seu cartão de crédito. É que é um outro mundo, né? É um outro mundo. Em relação ao legítimo interesse, só para finalizar, realmente, quando dá uma... É porque, na verdade, tipo assim, é uma amplitude muito grande que, tipo assim, dá margem a interpretações. Dá muito para... Tipo assim, eu tenho interesse, mas até que ponto? E quando ele falou a questão, tipo assim, sempre era botar... eu não cheguei a esse ponto da lei ainda, mas assim, a lei deveria trazer esse legítimo interesse vinculado à especificação desse legítimo. O que é que você chama de legítimo interesse? Né? Porque, assim, não sei se a lei traz claramente isso, mas acredito que não. Porque, assim, quando o condomínio não basta, e aí vem não está preparado para isso, né? Para poder pedir essa informação, que é o que significa para você legítimo interesse? Me explique, você que está colhendo os meus dados. E aí vem a preparação das pessoas que coletam os dados, que eu acho que os condomínios não estão preocupados com isso ainda. Ela está preparada para responder essa pergunta. O que para mim, ou seja, né, condomínio, significa legítimo interesse? E eu, como, vamos dizer assim, pessoa interessada em adentrar aquele condomínio, tenho que também pensar nisso. Não, eu só vou lidar se você... Mas eu preciso acessar o meu médico que está marcado agora, eu já estou atrasada. Então, você me responda, porque a lei diz, mas eu quero que você me diga o que significa. E aí são coisas que ao longo do tempo, né? Claro que hoje ainda é muito pouco em relação a isso. Acho que as pessoas não têm esse conhecimento, não estão preocupadas. Não sei nem se as políticas dos condomínios trazem isso, mas que é uma grande brecha, porque tudo pode ser justificado por legítimo interesse. Ah, não, eu vou, né, usando bem chulo aqui. Ah, não, eu quero um tênis, mas eu não tenho dinheiro. Então eu vou lá e roubo, porque está no meu legítimo interesse roubar o tênis. Digamos assim, entendeu? Na verdade, existe você... A gente sabe, vendo a lei, a gente sabe que existe diversos colocados debaixo do legítimo interesse, que são realmente legítimos interesses, né? Proteção à vida, proteção à saúde e à vida, questões de segurança, questões de ordem pública, enfim, tem uns 5 ou 6 lá. Mas tem um deles que dá essa margem, né? Esse que deve ser bem discutível, tem que ser questionável e é discutível. Mas, por um lado, né, eu que eu vim de marketing, né, eu fui profissional de marketing há muito tempo, nos últimos 10 anos, a gente associa uma coisa com a outra, que é o seguinte... a gente não vai esperar sempre que o condomínio, que a pessoa que está atendendo, ela sabe tudo. Ou que ela vai ter todas as respostas. Ela vai começar a ter todas as respostas, o condomínio vai começar a se preocupar, a aplicar a lei quando existir questionamentos, quando existir demanda. Né? É a mesma coisa, aí a linha do marketing, né? Se você tem uma loja de calçados e bolsas, muitas pessoas estão entrando lá para comprar, para adquirir uma determinada bota, e você não tem a bota, o que você faz? Tenho que colocar a bota para vender, porque eu estou ganhando dinheiro. Né? Então, demandas que você recebe e você age em cima dessa demanda. O condomínio, tá, ele vai ter que começar a receber essa demanda. O pessoal de portaria, né, vai ter que começar a falar, chefe, o pessoal está perguntando por que eu faço isso, e eu não sei o que respondo. Orozinho. Né? No outro dia, a mesma coisa. Então, vamos ser, espere, Pedro, uma pessoa por dia, 2, 3, daqui a pouco são 10 pessoas por dia que estão entrando, os próprios condôminos levando essa questão, né, em reunião, de repente fala, opa, espera aí, alguma coisa eu tenho que fazer. Aí ele vai chamar uma consultoria, ele vai chamar alguém para dar assessoria. Aí é efeito dominó.
né? Porque se você entrou num condomínio, você sentiu essa situação, o outro, você vai fazer a mesma coisa, né? Então, eu não, sinceramente, Gisele, eu não espero que os condomínios vão começar, não vão. A gente sabe como é que... Porque tudo é em reunião, tudo tem que levar da reunião. E, olha, reunião de condomínio, vocês já participaram e sabem como é, né? Tem custo? Ah, deixa para depois. Ah, essa lei não vai pegar. Ah, pode ficar para o ano que vem, tá? Ah, mas não vai acontecer nada. Aqui faz 10 anos que não acontece nada, entendeu? Desculpa, vai ter aos montes. Eles não vão fazer. Só a hora que a gente chegar no condomínio. Por que você quer a minha foto? Por que você vai escanear o meu? Entendeu? Aí os caras vão tomar posição. Olha só, essa é uma discussão que é interessante, porque a gente tem que olhar pelo lado técnico que somos e pela discussão que a gente quer propor. Então, a gente pode levantar como usuário, a gente como titular, chegar e falar o seguinte, olha, que tipo de questionamento o titular pode fazer para que a gente formule questionamentos como técnicos, como percepção técnica, para que a gente leve isso para uma discussão até de argumentação. Então, eu tô anotando o seguinte, eu vou sempre fazendo a ata da nossa reunião, e aí fui colocando, olha, a gente tem uma diversidade. A diversidade são condomínio, corporativo residencial, portaria de empresa e hotel. Então, eu já coloquei aqui que a nossa diversidade para controle de acesso tem pelo menos 4 posições. O outro é como que a gente vai treinar as pessoas que estão lidando com os dados. A outra, o controlador, ele primeiro é o condomínio, ou a empresa que está lá gerenciando. O segundo controlador, que na realidade ele começa como um operador nesse processo, são os terceiros, serviço de segurança e administração. E aí entra o titular de dados, que é o que você colocou lá no início, que é o morador, visitante, os colaboradores, as pessoas que estão interagindo na portaria. E aí vem o tratamento, que foi o que a gente estava começando a discutir. Se eu tenho um propósito de segurança, eu tenho um legítimo interesse e a gente vai estar discutindo. E aí eu comecei a colocar aqui agora que tipo de questionamento, olhando pela percepção do técnico, que está enxergando esse contexto, que a gente tem que formular aqui para poder a gente elevar a nossa discussão para um nível que não seja simplesmente falar o seguinte, olha, eu vou perguntar ao porteiro por que ele está me cadastrando. O porteiro provavelmente não vai estar nem treinado para que isso aconteça. Então, o que a gente tem que gerar é aquele manual que vai levar para as pessoas e falar o seguinte, olha, para cada um dessas diversidades, a gente precisa de questionar qual que é o seu propósito de segurança? Como é que interage cada um desses dados com esse propósito? Como é que é o seu legítimo interesse para que você tenha a minha imagem? Aonde que você vai usar a minha imagem para que isso gere uma segurança maior nesse protocolo? Quando você tem os dados e ele está sendo armazenado, quem é que vai ter acesso de administrador desses dados? Eventualmente, por exemplo, qualquer incidente que tenha no condomínio, quem é que vai poder fazer uma auditoria das imagens e, eventualmente, disponibilizar aquilo para que vire documento de alguém contra alguém? Eu acho que essa discussão que eu acho que a gente tinha que agora começar a imaginar que tipo de argumentação, que tipo de provocação a gente tem que fazer ao mercado para que o síndico, o dono da empresa, o administrador, as pessoas que vão estar tomando decisões, falam o seguinte, olha, alguém colocou essa informação e isso é muito pertinente com o que eu estou fazendo aqui. Acho que a gente podia, a gente já está com, são 9h35, quer dizer, a gente ainda tem 25 minutos de debate, lembrando que a gente está gravando e no final vou pedir autorização formal aqui, né, para que a gente possa estar compartilhando aí as imagens. Então, a gente podia começar a imaginar como que a gente gera questionamentos que sejam provocativos e influenciadores para que essa situação comece a se tornar não
do ponto de vista do titular, mas do ponto de vista técnico, questionando o controlador e o principal operador, que é o responsável principal lá do controle de acesso das portarias, né? E aí, um deles, eu imagino que é esse. Quem está administrando e tem gestão dos dados. Como que isso se processa, né? O departamento jurídico das meninas aí tem uma posição sobre isso, ou isso é de usuário mesmo? É de leigo a discussão. Pedro, Tá. quando você estava falando, tinha muito a questão de mexer na dor das empresas. Como convencê-las a entender que essa lei já pegou e fazer com que elas tenham a iniciativa para poder, porque é uma demanda nossa, né? Quem quer trabalhar com a LGPD precisa de mercado, precisa convencer aquele que não tem nada, que não está preocupado, para poder ter toda essa discussão que você está falando aí, de se preocupar, de ter essa política de proteção de dados, né, de privacidade, porque é inevitável você colher os dados, algumas informações. Agora, como que você fala assim, a questão do quem é, esse é um ponto principal. A partir do momento que você coleta, para onde vai? Né? Quem é o responsável por aquilo? E vinha muito isso, provocar nos condomínios essa questão, descobrir a dor deles, dizer assim, se você não se adequar, vai acontecer justamente isso. Eu acho que é um ponto a se iniciar, bem, não muito técnico, eu não posso nem adentrar muito na lei, porque eu não estou apropriada disso, mas assim, eu acho que começar por aí. Qual é a sua dor para fazer você se movimentar, sair de um ponto e ir para outro? Você está parado e eu quero que você... Se acontecer qualquer coisa com os dados de algum titular, vai ter uma multa. Às vezes eles nem sabem, ou, sei lá, multa, talvez, não, eu pago a multa, mas ninguém vai vir para o seu condomínio, vai ter uma queda. Enfim, eu acho que parte, assim, muito fazer com que eles tenham esse movimento. Sair dessa inércia de não preocupação e só querer colher os dados, para eles terem a iniciativa de ir buscar essa adequação. Condomínio, entendeu? Como pessoas que querem entrar no mercado, vamos dizer assim, né? Nessa hora da imagem, eu não sei se vocês já tiveram acesso a algum lugar que tenha imagem de segurança. Isso é um processo muito forte, porque a imagem de segurança ela está sendo gravada e ela é armazenada lá por 7, 14 dias, às vezes você consegue ter recuperação de imagem de um incidente que tenha acontecido. Depois ela vai se autogravando, né? O disco grava por cima. E aí, quem é que pode chegar e requisitar uma imagem do que aconteceu dentro do condomínio? Eu acho que essa é uma pergunta importante, porque vira e fala o seguinte, se qualquer um puder pedir, quem é que decide se aquela imagem pode ser publicada? E uma vez publicada, qual a responsabilidade do síndico, porque o síndico é o principal responsável, e qual é a responsabilidade de quem cedeu a imagem? Essa informação talvez comece em vez da gente falar o seguinte, olha, se você fizer uma falta, você vai ter uma punição. Eu acho que isso já não está criando a influência necessária, porque o mercado não evoluiu, ele não amadureceu com a questão do medo. Né? Você vê que as farmácias continuam coletando CPF. Continuam coletando. E aí ela te pede um punhado. Agora você tem que assinar pelo menos uns 6 formulários, porque ela vai coletar o seu CPF. Porque senão você não vai ter o desconto. Senão você não vai entrar no programa de desconto e de ser um cliente acompanhado. E aí, em contrapartida, no condomínio que não tem nada disso, ninguém hoje está questionando. E aí você vira e fala assim, então o risco de ter que pagar uma punição ainda não entrou no radar de ninguém.
e nem esse medo. Agora, a gente pode virar e falar o seguinte: você assinou, quando você se tornou síndico, uma responsabilidade das imagens que você está coletando. Quem tem acesso às imagens? Quem é que controla o login e a senha? Pelo que a Beatriz falou, o porteiro e todos os condôminos. Pedro, os condomínios, eles têm uma situação muito especial. Antes, um pouquinho, eu não sei se vocês estão lendo lá, o Nertan, ele está sem microfone. Ele colocou: a questão é, como nós profissionais envolvidos podemos lidar com essa entidade, que existem muitos dados pessoais, mas não sabem explicar de nada. O cara não está treinado, né? Aí ele está falando aqui que os sindicatos estão comunicando suas respectivas classes de profissionais sobre LGPD. Aí eu também acho que não. Eu não. Aí ele ainda está sem microfone, ele está aqui colocando isso aqui. Essa parte de sindicato, né, de CREA e de OAB, eu não sei se... O CREA, por exemplo, que eu estou ligado a ele, por ser engenheiro, embora a minha função seja TI, eu não recebi nenhum comunicado sobre o conselho. Eu não sei como que a OAB está lidando com isso, porque eu acho que está todo mundo ainda muito preocupado com essa questão. Vai ter multa, vai ter não sei o quê, e aí todo advogado que começa, ele fala só de multa, né? Então, ele vem só com medo e aí acaba não influenciando. Pode falar, Orozimbo. Então, o condomínio tem uma situação muito especial, porque o síndico, ele não é o controlador. Quem é o controlador é o condomínio. Porque o síndico, ele está síndico. Tendo uma moção, tendo qualquer situação dentro do condomínio, ele pode ser retirado. Tá? Sempre existe essa cláusula. Né? Por prevaricação, por isso, por aquilo e tal, ele pode ser retirado. As ações dele, ele assume como síndico a responsabilidade sobre o contexto. Enquanto ele é síndico, se ele for destituído, tudo bem. Mas se ele for síndico, ele que responde. Por exemplo, se tiver um incidente na rua, caiu uma placa de vidro, e quem é que vai estar representando o condomínio? É o síndico. Ele representa os condôminos. Sim, exatamente. Ele não é o cara que é o responsável, mas ele representa e ele age como se fosse o controlador, que é o prédio. Exatamente. A situação, tá? A questão de ser criado um CNPJ para os condomínios, né, recai basicamente em volta dessas situações, porque um condomínio ele precisa, ele tem algumas funções, digamos assim, de empresa. Contrata pessoas, contrata serviços. Se ele não tivesse um CNPJ, como é que ia fazer? Quem é que ia fazer? Né? Então, que já ouvi até questionamento, fala, bom, condomínio não pode entrar no LGPD porque não tem característica econômica. Opa, não é bem assim. Né? Não, porque a própria lei, ela fala a esse respeito. Né? A própria lei fala a esse respeito. Agora, quando você coloca as questões discutíveis, tá? As questões mais sensíveis, uma primeira delas, por exemplo, é a questão da biometria, tá? Que existem questões também discutíveis em cima da biometria. O tempo de armazenamento de dados gravados. Isso são questões que a gente poderia colocar junto aos condomínios, aos síndicos, né? Ou ao conselho, para levantar suscitar essas questões dentro, para discussão, né? Os dados de visitantes, né? Quem vai tomar esses dados? Quais são esses dados? Para onde que eles vão? O armazenamento é de uma empresa terceirizada ou é uma empresa ou é do próprio condomínio? Se precisar extrair um trecho, por exemplo, de uma determinada, aquilo que você estava falando, Pedro, você extrair um determinado trecho de uma gravação, por exemplo, eu sei que ontem, entre 10 e meio-dia,
o meu carro sofreu um abarroamento. Alguém retirou, alguém quebrou alguma coisa. Né? Então, tem que estar na legislação interna que isso aí vai ser pedido junto ao síndico. Só o síndico que pode pedir. Ou o condômino, ele tem digamos, essa autonomia de chegar lá e falar, olha, eu quero, eu preciso. E o condomínio tem que ter essa tecnologia para saber extrair esse dado. Porque esse dado ele pode servir. Agora, eu não sei se ele pode servir de uma forma jurídica depois ou não. É a doutora que vai falar para mim depois. Se eu extraio que foi entre 10 e meio-dia, às 11h10 eu sei que o cara chegou lá e pumba. Aí eu vou falar com a pessoa, ela fala que não, fala, bom, eu vou abrir um processo então para você ressarcir danos. Esses dados gravados dessa câmera nesse exato momento servem como prova ou não? Aí ele pode, de repente, até não chegar em via jurídica, mas ele fala, tá aqui, ó, o seu carro, você bateu no meu carro, você desceu, é você aqui. O cara vai aceitar ou não. Então, são essas situações que também deve ser colocado, fala, bom, é terceirizado, mas a sua empresa aí que é mais perigoso ainda, né? Não, que empresa é essa? Aí eu vou adicionar uma pergunta aqui junto da sua. Se isso é prova suficiente para qualificar o incidente e qualificar o responsável. E numa segunda, qual a responsabilidade do condomínio? Porque isso aconteceu dentro do condomínio. Exato. Então, se eu sou a vítima e eu vou entrar contra aquela pessoa que causou e vou colocar como corresponsável o condomínio, qualificando os dois, isso é uma possibilidade? Eu acho que até um determinado ponto aí tá bem tipificado que é coisa da LGPD. A partir do momento que a LGPD te deu uma resposta, aí já é Código Civil, aí já é Código Penal, aí é outra coisa. Eu acho que a Gisiane ela pode complementar isso aí. A Beatriz também é advogada. A Beatriz também. Né? Bem, tem uma outra situação que são as câmeras, né? As câmeras internas, as câmeras públicas, tá? O compartilhamento de dados que a gente faz para a seguradora, para a imobiliária, né? E para terceiros, para as pessoas, prestadores de serviço. Né? Acesso às imagens de condomínio, que a gente acabou de falar. Tem uma câmera que ela é interna, que não é pública. Ela é reservada, ela está lá como imagem de segurança. Mas a imagem da portaria, eventualmente, para que o condômino possa abrir a porta para um visitante, ela é pública, todo mundo passa a ter acesso a ela. Então, se alguém estiver na rua e a câmera do condomínio gravar e aquela pessoa publicar, qual a responsabilidade do condomínio e qual a responsabilidade do condômino? O departamento jurídico aí hoje presente na nossa mesa tem um posicionamento? Eu vou ser sincera que sobre esse assunto eu ainda não ouvi nem discussão acerca. Só me lembrei agora que alguns condomínios, inclusive os condôminos têm acesso, né? Tem um canal que eles ficam vendo as câmeras de segurança. Quando eu era menor, eu adorava ficar vendo as câmeras de segurança do prédio. Então, hoje em dia, eu já não sei se isso seria possível, né? Até que ponto essas imagens estão disponíveis, ainda que para os condôminos, ou não. Então, realmente, sobre esse assunto, eu nem vou, né, passar nenhum ponto, porque eu não sei. Só aproveitando a fala, eu não sei se estão sabendo que essa semana está tendo aquele evento da LGPD Week, e hoje, no primeiro painel, é sobre LGPD em condomínios. É 1 hora, mas fica gravado no YouTube também. Então, eu pretendo ver também, né? Eles têm professores bem bacanas. E aí, quem sabe, na próxima, né? Que realmente é um assunto bem extenso, eu consigo ter mais alguma informação detalhada. O Nertan colocou que no condomínio dele é aberto. As imagens estão públicas. Então, tem vários que ainda são assim. Em relação a as imagens, isso é muito... acho que não sei se tem muita discussão, mas existe
a questão de segurança interna, né, que isso está dentro do legítimo interesse do condomínio, eu acho que é válido, né, as imagens comuns. Você não pode nunca ter uma câmera virada para a entrada do seu vizinho, né, a entrada da sua casa. Isso aí acho que até é até alguma lei que existe, a lei do condomínio muito antiga. Sim. Né? Isso aí não pode. E a LGPD ela vai atrás. Agora, essas imagens internas, tá? Elas são públicas. Né? De repente você tem acesso lá, a pessoa que está subindo o degrau, que está saindo, área pública, enfim. E alguns condomínios, o condomínio da minha irmã, por exemplo, ele tem câmera externa, que é um outro tratamento, né? Então, de repente, você vai ficar com a fichinha lá em frente do seu condomínio, falar, o senhor acabou de passar na rua e foi filmado pela nossa câmera. O senhor tem autorização? Ninguém vai fazer isso. Né? Então, você vai passando, você dá aquela olhadinha, tal, e a câmera, você vai embora. Né? Mas isso aí é segurança também de patrimônio. Também está... Mas, Rosinho, quando a gente trata a Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que isso foi uma discussão muito rica nos inícios do nosso grupo de discussão, é que é o seguinte, adquirir o dado não significa que você já criou um problema para a lei. A lei fala o seguinte, quando tiver um incidente, eu entro. E aí quando a gente começou a discutir essa questão, a gente falou o seguinte, qualquer incidente gera um questionamento para a Lei Geral de Proteção de Dados? Depende da relevância daquele incidente. Eventualmente, a maioria dos incidentes, ele vai se conectar com o Código Civil, o Código do Consumidor. Se ele for um incidente, aí, dependendo disso, de qual é a relevância e de como que ele vai impactar, se ele impacta uma sociedade, se ele impacta um indivíduo, aí que vai gerar uma discussão ou com relação à lei ou com relação à justiça, né? Que às vezes você pode resolver de forma amigável ou não. Então, o que a gente tem que estar claro não é que as pessoas estão adquirindo os dados, isso está resolvido. A gente, de vez em quando, pode, como essa questão de legítimo interesse por segurança, no controle de acesso. Aí é um lugar, já que você chegou e a pessoa foi lá e falou o seguinte, se você não me der a sua carteira de identidade e deixar eu te fotografar, você não vai ter acesso. Nesse lugar, alguém pode questionar. Uma segunda, aí é um questionamento, porque por que você quer o meu dado? Por que você quer manter esse dado? E aí ainda posso virar e falar o seguinte, olha, eu vou mandar um e-mail para cá, para quem que eu vou pedir para falar que tem que deletar os meus dados? Aí eu começo a criar aquela burocracia que está no efeito colateral da lei, que não é bom para ninguém. Tem aquelas pessoas que vão ser sistemáticas e vão colocar isso. Em contrapartida, a gente tem que virar e falar o seguinte, quando acontecer um incidente, qual o tamanho da relevância desse incidente? Quando acontece no Facebook, sai até no Fantástico. Agora, será que se acontecer num condomínio, vai sair no Fantástico? Ele é tão relevante assim? Vai depender do nível de comprometimento, né? A lei, ela fala da criação do encarregado de dados, né? Que não pode ser o síndico, né? Aí seria conflito de interesse, né? Eu creio. Mas será que isso vai ser necessário? A gente não pode esquecer que algumas regras de condomínios, tá? Eu não sei se isso vai ser alterado ou não. Eu creio que a ANPD ela fez uma discussão, né, para microempresa, para pequenas e microempresas e para startup. O condomínio, creio que não estava inserido naquelas questões lá, então creio que não vai mudar nada. Mas, por exemplo, tem a criação do encarregado de dados. Quem vai ser essa pessoa? Né? Essa pessoa tem que estar preparada para responder todas as questões. Né? Todas as pessoas que adentram o condomínio, ela sabe que se ela precisar de algum dado, se ela precisar de alguma questão referente à proteção de dados naquele condomínio, a pessoa é X. Né? Isso aí também é uma outra questão.
essa é uma condição que eu acho que vai criar um novo terceiro, né? Que é o contador, ele já é um terceiro por obrigação na maioria dos condomínios. Aquele condomínio que já tem um CNPJ, ele tem que ter um contador. Né? Isso é um ponto passivo. E o que eu acho que vai acontecer agora, dependendo da relevância, é que os prédios, ou o contador vai se tornar o responsável pelos dados, porque é ele que tem acesso à maioria dos dados, mas ele não tem acesso aos dados das câmeras. Então, provavelmente, a empresa que é terceirizada vai ter que ter um contrato e formulando que aquele cara seja um. Ou, senão, a gente vai ter que aí começar a prover esse serviço como TI. Que aí eu acho que as empresas, não estão capacitados para isso, não. As empresas administradoras de condomínio, elas têm muito mais dados do que o contador. Né? Sim, porque lá estão todos os cadastros, né? Exatamente. Então, eu não sei se elas seriam elegíveis para ter essa função, né, de DPO, né, encarregado de dados. Eu queria só voltar E lembrando que a gente está a 3 minutos de terminar, tá, gente? E aí eu vou fazer uma pergunta de cara agora. Do jeito que a gente fez a agenda hoje, a gente gravou desde o início, tá todo mundo ok para poder compartilhar o vídeo? De minha parte, tudo bem. Tá bom, Gisele. Você também, Beatriz? Obrigado. Então, só para completar aqui, olha, cara, tem muita coisa para falar ainda de condomínio, mas muita coisa. É a questão da biometria, tá? Porque hoje, cada vez mais, a gente encontra esse sistema em prédios comerciais, em prédios residenciais, né? Você sabe que existe aquele REP, né? O registrador eletrônico de ponto. Muito embora o cartão de ponto, a escolha, a forma, né, de armazenar o dado da entrada da pessoa, isso aí é decisão, é opção do próprio condomínio, tá? Porque esse registrador eletrônico ele não é lei. Tá? Você tem que ser o REP, não. Não, olha ele só. Pode ser manual, pode ser Depende da quantidade de pode ser funcionários digital. que tiver, Orozimbo. Oi? Depende da quantidade de colaboradores que tenha. Porque a partir de um determinado número, você tem que ter cartão de ponto, e aí o cartão de ponto, ele agora praticamente tem que ser automatizado, porque ele, inclusive, tem que emitir um recibo para aquela pessoa, para ela ter ciência do uso e ela poder controlar. Então, isso já é lei. É uma lei de 2009, inclusive. Tá? Eu vi algum tempo atrás alguém comentando a esse respeito. Mas esse profissional, ele alegava que não é lei. Desculpa, não é lei, mas você não é obrigado a colocar. Você colocou outra situação que eu vou levantar, que de repente, a partir de determinados funcionários, determinada situação interna, é obrigado a ter esse sistema, né? Agora, e quando você usa esse REP, tá? Tem alguns, por exemplo, a maioria deles, que é por biometria. A biometria, ela trata de dados sensíveis, tá? É interessante que isso aí os dados sensíveis, eles estão dispositivos na lei, é o artigo 11, né? Que fala sobre dados sensíveis. O condomínio, ele pode falar, porque em relação à garantia de prevenção à fraude e segurança do titular. Ele está dando o legítimo interesse dele. Tá ok? A gente iria discutir a respeito, a gente ia falar, não, isso aí, para mim, não serve. Mas para o condomínio, é um legítimo interesse que ele está colocando. Mesmo porque tem outra situação, que são os processos de identificação e autenticação em sistemas eletrônicos, que você vai usar a sua biometria para você estar registrado, né? Mas é um dado sensível. Esse que é o detalhe. Isso é muito importante, porque quem é que está
armazenando, quem é que está tirando esses dados sensíveis? Como é que está tratando? Porque pelo dado sensível, pela biometria, você não tem só a identificação da pessoa, você tem mais dados a respeito. Orozinho, como a gente chegou no horário, e a gente tem que estar respeitando isso, né, para a gente ter resiliência de continuar, e as pessoas acreditarem, né, que a gente pode ter até outras agendas, a gente podia colocar que a biometria vai ser o nosso próximo tema da reunião. Aí a gente pode até disparar que tenha um estudo, né, para poder ver o tamanho que a biometria é possível, permitido. Tem um dos participantes do grupo de estudo, que é o Rodrigo, ele já tinha colocado uma vez que é ilegal ser obrigatória a biometria, então entrega um crachá e é o suficiente, o cara não pode pegar um dado que não tenha mutação, né? Porque, por exemplo, assim, se eu quiser falar que eu não quero mais ter o crachá, não quero mais ter o acesso, devolvo o crachá e pronto. Agora, a biometria está lá o meu registro para o resto da vida, é como se tivesse o meu DNA. Então, quando que isso passa a ser uma questão? Então, eu estou vendo aqui que o Nartan falou que o Nertan me recusei ao reconhecimento facial há poucos dias. Essa discussão do titular, recusar, de não aceitar, é uma questão que eu acho que o mundo vai virar agora, porque eu acho que é igual você não querer dar o CPF. Mas, de qualquer forma, a gente precisa de estar sempre muito preocupado para olhar o nosso contexto como técnicos. E aí, essa questão da biometria, eu acho que ela é muito rica. E aí, é claro que a biometria, por exemplo, para controle de acesso, de abrir uma porta, é uma questão. Então, eu acho que a gente podia trazer, focado no controle de acesso, a biometria, ainda nesse contexto que está essa diversidade, né, de condomínio, hotel, residencial e empresarial, para que a gente tratasse desse assunto, que vai ser muito rico. E aí a gente vai pontuando alguns temas em cima desse negócio. Perfeito? Ok. Okay. O departamento jurídico aprova isso daí, da chancela? Então tá. Eu andei publicando fotos de vocês também lá no grupo, tá, gente? E eu posso tirar uma foto aqui para a gente fazer uma foto bonita? Por favor. Aí, ó. Eu acho que a Beatriz congelou. E eu tô vendo aqui que a Isadora não apareceu na câmera. Se ela quiser aparecer, o Beatriz, eu não sei, parece que a Beatriz caiu. Vai ficar. Ah lá, a Isadora entrou lá. E a Beatriz vai ficar aparecendo aí com a mão na cabeça, ó. Fazendo cena. Né? Então, pera só um pouquinho. Eu vou contar 1, 2, 3 e já, e aí vai fotografar, tá? 1, 2, 3 e já. Aí eu vou colocar essa foto lá no grupo, que aí a gente também... A bateria do meu computador acabou. Ela saiu na foto. Aí, pronto. A foto de publicação aí. Então, eu queria agradecer a participação de hoje e a gente, na próxima semana, então, a gente vai falar de biometria, tá bom? Combinado. Valeu, pessoal. Obrigado. Desculpa se eu falei muito, mas realmente eu sou empolgado. Eu acho que você tem sido um professor, tem sido fantástico, cara. É muito legal da gente poder estar fazendo isso. E deixa eu cortar aqui a gravação.